Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um pouco dos cuidados de enfermagem relacionados às ostomias. Eu acredito que vocês já tenham tido essa aula em algum momento, porque vocês passaram pelo auxiliar de enfermagem, mas é importante a gente relembrar alguns conceitos para a gente poder conseguir aplicar os cuidados corretos relacionados aos vários tipos de ostomias que nós temos. Então, eu vou mostrar as ostomias gastrointestinais, respiratória e urinária, tá? Que são as mais comuns no hospital. Só para a gente relembrar, o conceito de ostomia tá aqui, ó. Na verdade é estoma, né? Que é uma palavra de origem grega e ela significa boca ou abertura. Eu fiz questão de deixar esse slide para vocês verem que muda um pouco o nome, tá vendo? Ó? Pode ser estoma, pode ser estomia, pode ser estoma, pode ser ostomia. O nome quer sempre dizer que é uma boca ou uma abertura. E quando se trata da colostomia, por exemplo, ó, sempre que tiver a palavra estoma na palavra, né, na composição da palavra, significa que é uma abertura artificial ali. Então eu coloquei aqui, ó, de duas formas para vocês gravarem aí que não tem diferença. Então, ó, ostomia ela pode ser definida como uma abertura artificial no órgão oco, como por exemplo algum trecho do tubo digestivo, do aparelho respiratório, urinário ou qualquer outro, podendo manter uma comunicação com o meio externo. Então, toda vez que tiver uma abertura que faz a ligação do meio interno para o externo, ela pode ser considerada uma estoma ou uma ostomia, tá? Eu vou colocar eu aqui para cima para ler essa aqui de baixo, ó lá. Estoma ou estomia é uma cirurgia para a construção de um novo trajeto para a saída de fezes e urina localizada no abdômen. Esta pequena abertura pode estar localizada em qualquer porção do abdômen. Tá vendo que no final das contas é a mesma coisa? É uma abertura, uma ligação do meio interno para o meio externo. No caso das colostomias, por exemplo, a gente está falando de cólon. Se a gente fala de cólon, fala de intestino. Então, é uma abertura no intestino. Gastrostomia, estou falando gastro, estômago. Então, é uma abertura do estômago para o meio artificial, para fora. Cistostomia, cisto, bexiga. Então, é uma abertura na bexiga, uma ligação que vai fazer uma saída para o meio externo direto da bexiga. Então, vai mudar de acordo com o prefixo da palavra, mas no final das contas quer dizer que é uma ligação do meio interno para o meio externo, uma abertura artificial que não existia ali. Tratando-se das colostomias, as colostomias, como é cólon, a gente tem que ter em mente que significa saída de alguma coisa, porque no nosso intestino, e aí eu vou precisar que vocês retomem todas as aulas de anatomia que vocês já tiveram, sobre a função do intestino. O intestino ele tem a função de eliminar as fezes, né? Então qualquer coisa que esteja, qualquer abertura ou ostomia que esteja no intestino, vai servir para a saída das fezes. E aí muda um pouco a característica das fezes, né? Porque vai ficar de acordo com o local onde ela está. Então, se é uma ileostomia, as fezes na bolsinha aqui serão de uma característica. Se é uma colostomia, como vocês estão vendo aqui, será de outra. E também vai depender da porção do cólon em que está localizada a abertura. Então, se for no cólon ascendente, vai ser uma característica, no transverso outra, no descendente outra e no sigmoide outra. Mais para frente eu vou colocar para vocês um slide para que vocês entendam bonitinho qual é a característica das fezes de cada uma dessas porções, tá? Mas gravem isso. Ileostomia, colostomia ascendente, transversa, descendente ou sigmoide significa que será saída de fezes, tá? Vocês vão entender por que eu tô frisando isso. Então aqui, ó, olha um abdômen real. Aqui está do lado esquerdo da paciente. Tá vendo que aqui, ó, certamente é uma colostomia e aqui pela anatomia faz sentido que seja no colo descendente. Já essa daqui, ó, tá com uma abertura do lado direito do corpo dela.
Então, aqui certamente fica o cólon ascendente. Então, vocês precisam relembrar aí a anatomia para que vocês consigam saber que tipo de dispositivo o paciente tem e que tipo de fezes esperar em cada um desses reservatórios. Porque certamente no cólon ascendente as fezes ainda estão sendo formadas. Então, aqui vai vir umas fezes com característica um pouco mais líquida. Já aqui, ó, tá na porção final do intestino. Então, faz sentido que as fezes daqui sejam mais pastosas para endurecidas, né, com consistência mais firme, se assemelhando às fezes normais mesmo, né, a saída de fezes normal. Por quê? Porque ela já passou por toda a porção do intestino, tá? Então a gente precisa saber exatamente o que acontece em cada porção do intestino para saber o que esperar aí na bolsa coletora de cada colostomia. O que a gente observa, né? Quando a gente tem um estoma, uma ostomia. A gente precisa principalmente ficar de olho na característica. Uma característica normal de uma ostomia tá aqui, eu deixei para vocês um desenho. Aqui é um desenho mesmo e aqui é uma foto real. Ela ficou muito branca, talvez não dê para ver, mas é mais ou menos isso. Ela precisa estar ou protusa, que é assim, ó. Protusa significa que ela tem uma protuberância, né, para fora, ela tá um pouquinho para fora, então significa que ela tem essa borda aí, ou em plano. Plano significa que ela tem uma borda, mas essa borda ainda está no mesmo nível da pele do paciente. Então, protuso, a borda está acima da pele do paciente, e em plano ela está no mesmo nível que a pele do paciente. Ela não pode estar para dentro, tá? Ela não pode estar interiorizada. Isso significa uma complicação. Eu vou mostrar também um slide para vocês de todas as complicações das ostomias, tá? Então a gente sempre observa isso, ó, se ela está protusa ou em plano. A gente vai observar a cor dela, ó, ela tem que estar assim, ó, avermelhada. A forma, né, que foi o que eu falei anterior, o tamanho, a umidade, então não pode estar ressecada. Qual é a protusão dela, se está muito ou não, porque se ela estiver muito protusa, significa que ela está em prolapso, ou seja, ela está saindo, então também não é uma coisa boa. E a integridade da mucosa. A mucosa é exatamente essa borda aqui, né? É a característica da parte interna do intestino. Para que vocês entendam mais ou menos como é que funciona, quando o médico vai fazer uma cirurgia como essa, é como se ele virasse o intestino do avesso. E a parte avessa é essa daqui que a gente vê na bolsinha de colostomia aqui. Então, bem a borda da colostomia na verdade, né, é a parte interna do intestino. Por isso que ela tem essa característica aqui bem de mucosa, bem avermelhada, porque não é a parte externa de um tecido como a gente está acostumado à pele, por exemplo. É a parte interna do intestino. Então, a parte interna vai ter que ter essa característica úmida, avermelhada. Ela tem que estar, né, num bom tamanho, ou seja, aqui tem que ter um orifício para a saída do conteúdo intestinal, né? Então, ela não pode estar completamente fechada, ela não pode ter edema, ela não pode ter ressecamento da mucosa, ela não pode ter fissuras, ela precisa estar íntegra, tá? Então, tudo isso a gente tem que observar quando está tratando de um paciente com uma colostomia. Aqui, ó, eu coloquei um exemplo também que além de observar a colostomia, que é só esta borda aqui onde o mouse está passando, tá vendo esta borda? É necessário que a gente veja a pele ao redor. Olha como esse paciente tem uma dermatite, tá vendo que essa pele aqui tá esbranquiçada, ó, aqui esbranquiçada e aqui hiperemiada? Significa que ele está tendo uma dermatite periostomia. Peri, pessoal, é tudo que estiver ao redor. E aí eu coloquei dois exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho uma ostomia protusa e aqui eu tenho uma ostomia plana. Independente disso, as duas estão com a região da pele prejudicada. Isso é ruim porque se essa pele não melhorar, né, se ela não estiver em uma condição adequada, ela certamente vai prejudicar a ostomia, fazendo, por exemplo, uma protusão maior aí, né, um prolapso. Por quê? Porque ela não vai ter resistência para segurar essa ostomia. Então, é necessário que a pele periostomia
ou periestoma esteja também tratada, tá? Então isso daqui também pode ser considerado um problema, uma complicação que tem que ser vista pela enfermagem. E aí, ó, mais um dos papéis principais da enfermagem na ostomia é a gente se preocupar aí com a troca da bolsa de colostomia, que certamente vocês já viram aí, ou em estágio, ou na vida profissional de cada um, que são essas placas, né? As placas da bolsinha de colostomia. Essa bolsa, originalmente, o primeiro fabricante dela intitulou ela de bolsa de Caraia. Então o nome é esse mesmo, era o tipo de bolsa que se tinha para para a colocação na colostomia, né, para a drenagem das fezes. Então o nome dela é bolsa de Caraia, o nome é esse mesmo. E existem vários tipos, né? Então aqui, ó, eu tenho essa que ela é mais plana, aqui eu tenho essa que ela é convexa, eu tenho outras que são côncavas. Tudo isso vai depender do tipo de ostomia que eu tenho e da característica que aquela ostomia está naquele paciente, tá? Se porventura vocês forem em um local, trabalhar em um local, fazer estágio, por exemplo, lá no Mandaki, não tiver essa diversidade de placas de colostomia, não tem problema, né? A gente vai acabar utilizando aquilo que está disponível no momento. Mas é importante que vocês saibam que existem vários tipos, que os fabricantes, né, desses curativos já estão fazendo vários tipos para adequar a cada paciente e tratar melhor cada paciente, tá? Então, como é que a gente faz aí a troca, né, dessa bolsa de colostomia? Então aqui, ó, a ostomia já estava aberta, né, então não tinha nenhum curativo. Esta placa, ela é moldável, então a gente consegue recortar ela para que ela fique do tamanho exato da ostomia. E ela precisa, pessoal, ficar extremamente justa a colostomia. Isso por quê? Porque às vezes as fezes que estão saindo dali são fezes de característica ácida, e aí esta pele periostomia vai sofrer muito, por isso que muitas vezes há as dermatites, né? Periostomia, porque a placa da colostomia não foi colocada justa o suficiente para proteger a região. Então é importante que a gente faça aqui, ó, o ajuste bem adequado à colostomia. Existe uma técnica que essa pessoa está usando, e aí existem várias outras artimanhas que vocês já devem ter visto ou que vocês podem utilizar, não há uma regra. O importante é que a gente faça para que isso fique justo, tá? Mas não há uma regra, tem que ser feito desse jeito. Mas aqui, ó, ele tá dando o exemplo que ele pegou um molde plástico, e aí pode ser qualquer tipo de plástico ou papel, né? Desde que seja limpo, porque vai entrar em contato com a pele do paciente. E ele vai desenhar aqui, tá vendo que ele fica bem justinho com os dedos, ó, e ele desenha com uma caneta, porque assim ele consegue colocar em cima dessa placa e recortar a placa exatamente do tamanho que é necessário para o encaixe da colostomia, tá? Aí aqui do lado, ó, ele já encaixou a colostomia, tá vendo que é justo para entrar e é justamente assim que tem que ser. É justo para entrar, não pode garrotear a colostomia, certamente, né? Porque isso seria uma complicação. Mas é importante que ela entre bem justaposta aqui, ó, para que não haja o extravasamento de pele e o contato da pele periostomia com as fezes que sairão por este orifício aqui. Então, tá vendo que ele tá fazendo uma forcinha aqui com o dedo, ó, para apertar e fazer aderir, colar, né, a pele do paciente, esse adesivo, esta placa de colostomia. E aqui tem um reservatório, ó. O reservatório ele vai ser dobrado aqui, como vocês estão vendo, ó, tá vendo? Faz 3 dobraduras, e aí ele é aberto somente quando há necessidade de retirada das fezes aqui. Existem vários modelos, não é minha intenção mostrar para vocês as marcas de jeito nenhum, porque não há também uma regra, o hospital vai se adequar de acordo com a condição financeira que ele está naquele momento, e aí ele vai escolher a marca, né, que mais se adequa ali àquela condição. Mas é importante saber que existem algumas que são descartáveis, ou seja, alguns reservatórios que são descartáveis, mas a maioria deles é reutilizado, tá? Então isso significa que quando estiver cheio,
a gente vai esvaziar e precisa higienizar antes de colocar novamente aqui a placa de colostomia. Então a placa, que é esta parte que fica colada ao paciente, ela dura mais muitas vezes do que a bolsa, tá? A bolsa pode ser que danifique antes da retirada do sistema inteiro, mas normalmente é assim, ó. A placa fica aí de 7 a 14 dias porque ela consegue ficar colada bastante. Também não há uma regra, há indicação do fabricante para isso, tá? Normalmente de 7 a 10 dias, até 14 dias dá para segurar a placa, mas também não é uma regra. E a bolsa pode ser que tenha que ser trocada antes por ser danificada, porque de tanto lavar, muitas vezes ela não aguenta, estruturalmente ela não aguenta e precisa ser trocada, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas complicações que a gente pode encontrar e precisa observar. Então reparem aqui, ó. Aqui eu tenho uma dermatite periostomia. Olha como que está bem avermelhado. Certamente ou o paciente desenvolveu algum tipo de reação na placa, ou a placa não foi bem colocada e aí a pele do paciente ficou em contato com fezes e por isso deu essa dermatite. Aqui, embora esteja bem vermelhinho, ó, é um problema, porque é um edema, tá vendo? Ó? Tá bem edemaciado, embora esteja aí bem vermelhinho, né, que é a característica que a gente quer, a gente consegue perceber um edema, também não é bom. Aqui é uma estenose, lembra que eu falei que tem que ter um buraquinho aqui para as fezes sair? Como que eu sei que está estenosado? Olha como as fezes estão saindo fininhas, né? Então não é a característica adequada, aqui é para sair fezes normais, como sairia se fosse pelo ânus. Quando ela sai muito fininha assim, significa que a região interna da saída aqui, ó, está fechada, está estenosada. Aqui, ó, tem uma hérnia. Olha que bolona que ficou aqui, ó, ao redor da ostomia. Então também pode acontecer. Aqui desse lado é um prolapso, ó. Lembra que eu falei que ela precisa estar protusa? Protusa é assim, ó, como vocês estão vendo nessa foto de baixo. Ela tem uma borda, mas não é uma borda grande. Aqui, ó, é um prolapso, ou seja, a ostomia saiu para fora do orifício que foi colocado aí no abdômen. Então aqui é um prolapso, é uma complicação, precisa ser revisto pelo médico. Aqui, ó, tá necrosado. Imagina deixar chegar uma ostomia desta cor aqui, ó. Significa que ela passou já por muitos olhos e nenhum deles se atentou ao problema que estava acontecendo. Então aqui a coloração não está mais avermelhada, tá em característica necrosada. E aqui, ó, tá vendo que não é uma ostomia plana, ela está retraída. O que significa isso? Que a borda aqui, ó, periostomia, está muito maior do que a própria ostomia. Então ela foi engolida, a ostomia foi engolida pelo abdômen, né? Também é uma complicação. Então é natural que ela seja desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Vermelhinha, essa aqui ela tem uma borda, então ela tem uma protusãozinha assim, ela não é completamente plana. A pele ao redor, olha como tá bem cuidada, tá vendo? Não tem as dermatites, não tem nenhum tipo de hiperemia, tá bem limpinha, então é natural que a gente consiga manter uma ostomia desse jeito aqui. Aqui eu coloquei a bolsinha com o paciente mesmo trocando, para vocês entenderem que como é uma condição clínica que muitas vezes o paciente fica o resto da vida com esse dispositivo, o próprio paciente já sabe cuidar da ostomia dele. Então é importante que a gente também respeite o paciente nesse sentido, porque muitas vezes, dependendo de onde vocês forem, o paciente sabe mais que nós da enfermagem, porque ele já está há muito mais tempo acostumado a cuidar da própria ostomia. Então, se ele estiver fazendo alguma coisa de errado nesse sentido, é importante que a gente oriente ele, mas não desconsidere o que ele sabe, porque certamente ele já está há muito tempo cuidando daquele dispositivo e ele já tem aí um conhecimento relacionado a ele. Se a gente gostaria, né, de explicar que ele está fazendo alguma coisa de errado, é importante que a gente conscientize e mostre qual é a importância daquilo que a gente está falando e não simplesmente diga que ele está fazendo errado, tá? Porque é uma condição que ele vai ter que viver para o resto da vida dele. Aqui eu só agrupei alguns cuidados de enfermagem do que a gente já falou, então observar
a integridade da pele, a coloração do estômago, realizar a troca da bolsa quando estiver infiltrado. Então, infiltrada é se a placa não estiver bem aderida à pele, estiver entrando fezes ali, que vai causar a dermatite na pele, né? Manter sempre limpa e seca a pele periestoma, atentar à presença de necrose, sangramento ou prolapso, como vocês viram, nunca deixar a bolsa reservatória atingir acima de 2/3 da capacidade dela. Então, sempre que estiver, como eu vou colocar aqui para que fique fácil entender, ó, sempre que ela estiver cheia 2/3, eu tenho que trocar, eu tenho que esvaziar e higienizar. O que é 2/3 dela cheia? Vamos fazer uma linha imaginária aqui, ó, pra gente entender. Essa bolsinha de colostomia aqui, ó, eu vou dividi-la imaginariamente na minha mente. Olha, ficou bom esse português, hein? Eu vou dividir ela em 3 partes. Então, eu vou passar um traço aqui, ó, com o mouse e vou passar um outro traço aqui, ó. Então, eu tenho uma parte, a parte do meio e mais uma parte aqui. Quando as fezes atingirem esta parte aqui, ó, que encheu completamente a parte de baixo e a parte do meio, e só estiver faltando encher a parte superior que eu dividi na minha cabeça, eu já tenho que trocar. Eu não posso deixar ela encher completamente. Isso que é esvaziar 2/3 do total. Isso para eu garantir que não tenha nenhuma complicação para o paciente, tá? Realizar a anotação de enfermagem quanto ao aspecto e quantidade da eliminação intestinal e manter sempre a bolsa fechada. E eu precisei colocar aqui que é importante que a gente lembre de higienizar as mãos sempre antes e depois do procedimento. Não é porque a gente está mexendo em um local teoricamente que é considerado contaminado, porque a gente está mexendo com fezes, que não há necessidade de fazer a higienização das mãos, tá? E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem, se quiserem tirar uma foto, eu vou até tirar eu aqui, ó. Tirei uma foto da tela para que vocês tenham esses nomes aí sempre no celular ou que vocês façam a impressão e deixem na agenda de vocês. Por quê? Porque a gente precisa saber o nome do abdômen das regiões do abdômen, né? Para que a gente consiga fazer uma anotação de enfermagem efetiva quando o paciente estiver com uma colostomia. Então veja, se o paciente está apresentando uma colostomia bem aqui, ó, no intestino grosso descendente, eu vou colocar que a colostomia está localizada na região lateral esquerda ou flanco do abdômen, né? Se estiver aqui do lado direito, eu vou colocar região lateral direita do abdômen ou flanco direito. Aqui eu tenho o hipocôndrio direito e esquerdo, a região epigástrica, a região umbilical, a região hipogástrica e as regiões inguinais. Isso daqui vai fazer bastante sentido quando eu mostrar para vocês as gastrostomias e a cistostomia. Por quê? Porque fica nessa região aqui. Então, a região vesical vai ficar aqui embaixo e a região epigástrica do estômago vai ficar aqui em cima. O abdômen também pode ser dividido em quadrante. Tá vendo que aqui ele está em 3, 6, 9 regiões. Aqui ele está em quadrante. Também dá para a gente se referir a ele como quadrante. Eu divido em 4 partes e vou chamar de quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante superior direito. E por último, eu deixei aqui para vocês, ó, só para a gente não perder a linha de raciocínio da imagem anterior, de acordo com o tipo de ostomia, de colostomia, a gente vai ter um tipo de característica de fezes. Então, a hora que eu estiver fazendo a anotação de enfermagem e eu sei que o paciente tem uma colostomia bem aqui, ó, na região ascendente do cólon, significa que as fezes nunca vão sair pastosas aqui, elas sempre sairão líquidas. E aqui, além de líquidas, elas são muito corrosivas. Isso significa que eu preciso ter um cuidado triplicado em relação à região periestoma desse paciente. Por quê? Porque se ela é corrosiva, se essas fezes estiverem em contato com a pele do paciente, certamente vai desenvolver a dermatite. Isso também vai funcionar se ela estiver aqui em cima, no início do cólon transverso, ó, porque ela ainda está semilíquida e corrosiva. Então, eu vou ter ainda uma característica de umas fezes líquidas ou semilíquidas, né?
Se estiver aqui, ó, no cólon transverso, mas na porção final, ela também ainda, ó, é semilíquida, mas já menos corrosiva, ou seja, se porventura entrar em contato com a pele do paciente, vai ter menos problema. Mas mesmo assim é necessário que a gente tome cuidado. E se ela já estiver aqui no cólon descendente, as fezes elas vão ficando cada vez mais sólidas, né? E cada vez mais parecidas com a característica das fezes normais, e aí elas vão ficando cada vez menos corrosiva e menos prejudicial à pele periostomia do paciente, tá? Então é importante que eu saiba em que local está para que eu tome as devidas precauções de cuidados, principalmente relacionados à região periostomia, tá bom? Eu vou deixar para vocês no próximo vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho das gastrostomias, para a gente não confundir colostomia com gastrostomia, porque são coisas diferentes, tá bom, pessoal?